Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Nessa aula eu vou fazer uma revisão da equação da reta e alguns elementos que eu acho importante para saber também, para a gente chegar e saber resolver, calcular e identificar a equação da reta, tá? Bom, depois desse trabalho, como a gente viu ontem, a gente tem depois dessa aula, né, você tem um trabalhinho de 4 pontos para vocês fazerem na plataforma, então vejam a aula, tentem entender todo o processo que foi feito aqui na resolução e aplicar isso na resolução dos exercícios que eu irei passar na plataforma, tá? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Calcule o valor do coeficiente angular da reta, sabendo que... Bom, coeficiente angular da reta é muito importante, porque sem ele a gente não consegue fazer, descrever, né, calcular e identificar a equação da reta. Bom, primeira, letra A, é uma reta que é formada pelo ângulo de 60 graus. Através do eixo da abscissa no sentido anti-horário, tá? Então, para a gente calcular o coeficiente angular, nós vamos calcular então a tangente desse ângulo, tangente de 60 graus, tá? Como que eu calculo a tangente de 60? A tangente de 60 ela é igual a raiz de 3, tá? Opa, cadê? Raiz de 3. E aí a gente aprendeu isso aqui na aula de tangente. Volta algumas aulas aí no canal e assiste lá a aula sobre tangente, tá? Que a gente aplica de vez em quando aqui a tangente na equação da reta. Letra B. A reta que passa por esses pontos. Esse aqui está sendo mais usual, a gente tem que usar bastante, né? Lembre-se que para calcular através dos pontos, a gente faz ΔY sobre ΔX, ou seja, esse Y menos esse Y, então vai ficar 5 menos 15. Embaixo vai ficar valor final do x, que é 2, menos o inicial, que é menos 3. Em cima nós vamos ter menos 10, e embaixo nós vamos ter, vai ter que somar no caso, mais 5. Ou seja, o resultado final é menos 2, tá? Então, a equação, o coeficiente angular das retas indicadas pelo ângulo e pelo ponto, nesse caso, foram calculadas assim, tá? Que são dois. Os pontos, esses 3 pontos, eles dizem que eles são colineares. Ele quer saber qual é o valor de K. Bom, se eles são colineares, ou seja, existe uma reta que passa por eles. Uma coisa que é interessante é que assim, o coeficiente angular dessa reta de AB tem que ser igual ao coeficiente se eu calcular com BC. Independentemente do coeficiente que eu calcule, ou melhor, dos pontos que eu use para calcular o coeficiente, igual a gente fez ali na letra B, se tivesse um outro ponto da mesma reta, o resultado sempre é o mesmo. Ou seja, se eu fizer o coeficiente de AB, ele tem que ser, por exemplo, igual ao coeficiente de AC, que tem que ser, por exemplo, igual ao coeficiente se eu pegar o B e o C. Nesse caso, eu vou pegar o AB e o BC, e o AC, só por simplicidade, mas eu poderia pegar o BC, por exemplo, tá? Como assim, professor? Vamos calcular isso aqui separado, né? A gente vai usar isso, mas eu vou calcular separado, depois eu junto esses trem aqui. Então vamos lá. Primeiro, quem seria o coeficiente do ponto A e do ponto B? Seria o Y, a variação. Deixa eu fazer aqui embaixo, senão não vai caber ali. Então isso aqui é a variação de Y com relação a X, que é igual ao valor final de Y menos o valor inicial, dividido pelo valor final de x menos o valor inicial no ponto A, tá? Ou seja, isso vai ser 2 menos menos 1 e embaixo vai dar 1 menos 0. Logo, em cima vai dar 3, porque você vai ter que somar, e embaixo vai dar 1. Portanto, o valor do coeficiente angular usando os pontos A e B é 3. E quanto que dá o valor se eu fizer com o A e o C, por exemplo? Novamente, a variação de y com relação a x, o que muda é que vai ser y de c menos y de a, x de c menos x de a. Ora, se você notar, o y de c é a letra k e o y de a é 3. Opa, menos 1, né? Embaixo, nós vamos ter 3 menos 0. Ou seja, em cima vai ficar k mais 1 e embaixo vai ficar 3, tá? Então, a gente calculou agora o coeficiente usando os pontos A e C. Mas, de acordo com a colinearidade, ou seja, já que estão na mesma reta, os 3 pontos, eu posso dizer que um é igual ao outro. Logo, 3 é igual a K mais 1 sobre 3. Se eu multiplico cruzado, eu vou ter que K mais 1 é igual a 9. Ou seja, K tem que ser igual a 8, né? Porque 8 mais 1
9. Esse é o valor de K, letra D, para que esses 3 pontos sejam colineares, tá? Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, uma questão da PUC, pede para a gente encontrar a equação da reta. Basicamente é só isso que a gente tem que fazer. Qual é a equação dessa reta aqui? No seu formato reduzido, ó, se vocês observarem aqui, ele está no formato reduzido. Bom, para a gente encontrar a equação da reta, a gente faz isso aqui, ó. Y menos y0 igual a mx menos x0. Esse é o formato padrão, a equação fundamental da reta, tá? Então, como que a gente faz aqui? Primeiro, o y0 eu posso escolher, por exemplo, esse ponto aqui, que é o ponto 0, 1, ou eu posso escolher esse daqui de baixo, que é o menos 1 no x e 0 no y, tá? São esses dois pontos. Eles são úteis para duas coisas. Uma para encontrar x0 e y0 e a outra para encontrar o m. Então, primeiro nessa questão, nós temos que encontrar o m. Como que eu calculo o m? M é a variação de y com relação a x, ou seja, delta y sobre delta x, e quem que é o y nesse caso? Eu vou pegar esse aqui como ponto B e esse como ponto A. Então vai ficar 1 menos 0 e 0 menos 1, né? Que seria o x menos o x daqui. Ou seja, em cima vai ficar 1 e embaixo 1. Portanto, o coeficiente é 1. E aí uma dica, a equação reduzida é do formato assim, ó, y igual a mx mais q, tá? Esse m a gente calculou aqui em cima. E o q, pessoal, é esse pontinho aqui, ó, esse valor que toca no eixo y. Nem sempre o gráfico indica, tá? Mas quando ele indicar, a gente pode dizer então que fica y igual a 1 vezes x mais 1, porque é esse valor que aparece aqui. Ou seja, se eu simplificar aqui, ó, vai ficar x mais 1. Ou seja, a resposta correta é a letra E. Y igual a x mais 1. Só isso, tá bom? Uma dica, ó. Se o gráfico está crescente, o x não pode ser negativo, então descartaria a letra B e C. Se ele não passa aqui no zero, ó, então descarta a letra A, porque isso aqui é como se fosse mais zero, tá? Esse valor que aparece aqui, ó, esse valor que aparece é justamente esse valor que está sublinhado aqui. Se é menos 1, a reta deveria passar aqui, no menos 1. O do x é a raiz, coisa que a gente vê no outro momento, tá? Agora vamos para a última questão. A equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e o ponto B, tá? Nesse caso aqui, não tem o que fazer. A gente vai calcular o m. O m vai ser delta y sobre delta x, igual a gente está fazendo toda hora aqui, que é o y de B menos o y de A, igual a gente fez aqui, tá? Dividido por x de B menos x de A, igual, que vai ser igual ao quê? 8 menos 1 e embaixo 6 menos 0, tá? Estou só substituindo esses valores aqui. Ou seja, vai ficar 7 sobre 6, tá? Esse é o valor de m. Ou seja, se é 7 sobre 6, eu já posso descartar a letra D, e já posso descartar a letra B, e já posso descartar a letra A. Ou seja, a resposta tem que ser a letra C, tá? Mas eu vou terminar o cálculo para vocês verem, para não surgir dúvida, tá bom? Olha só. Então, substituindo aqui, nós vamos ter na equação da reta y menos y0 igual a m vezes x menos x0, tá? y0 e x0 são um dos dois pontos, eu posso escolher qualquer um. Eu já até fiz na sala de aula, tem num dos vídeos nossos mostrando que tanto faz o ponto que você escolhe, só que geralmente escolha o que é mais simples, no caso o ponto A, que é 0, 1. Você não vai ter que fazer muito cálculo. Se for o 6 e o 8, vai ter que fazer um cálculo um pouco maior, tá? Então vamos escolher o ponto A como ponto para a substituição. Então vai ficar y menos 1, que é o valor de y aqui no ponto A. O m deu 7 sobre 6, x menos 0, porque o x aqui no A é 0, tá? Ou seja, y menos 1 é igual a 7 sobre 6x, o 0 não vai aparecer. Aí esse 1 eu vou passar para lá somando, tá? Então vai ficar y igual a 7x sobre 6 mais 1. Igual vocês podem ver aqui, igual vocês podem ver aqui em cima na alternativa C, tá? Então é interessante isso, que a gente não precisou fazer muita coisa, a gente, né, nessas questões aqui, nessa questão a gente já teria matado, sem precisar fazer muito cálculo, só o primeiro. Então é interessante, tá? Vocês verem essa parte, que às vezes isso ajuda, você não precisar fazer muita conta, ainda mais
com provas longas, certo? Então, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vê o vídeo novamente. Vão lá nos vídeos anteriores da playlist de matemática, revejam as equações da reta e vão se preparando para a nossa prova, tá? Se ficar dúvidas, anotem para na nossa próxima aula eu poder sanar essas dúvidas com vocês, tá certo? Agora, vocês vão logar lá, ver o trabalho que está lá no plural, fazer, ele vale 4 pontos, igual o de ontem, tá? Então já são 8 pontos numa das 3 notas que nós temos, então corre lá, faz o trabalho rapidão, fecha ele e aí fica tranquilo, certo? Bom feriado a todos, tá? Fiquem com Deus, pessoal. E até a nossa próxima aula. Falou!